Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos continuar aqui a NR13 e de onde nós paramos, né? Então nós havíamos parado aqui em instalação de vasos de supressão, né? Vasos de pressão. Só lembrando, quando a gente fala em vasos de pressão, eu acho que esse aqui é um exemplo legal. São reservatórios, tá? Então, sim, reservatórios, tanques e vasopressão são coisas muito parecidas. Quando a gente fala em vasopressão é que nós estamos falando que dentro dele tem uma pressão diferente da atmosférica, tá? Ele não gera vapor, ele não gera pressão própria. Ele é abastecido por alguma coisa. Então, ou é um compressor de ar, um compressor de gás, ou é um processo químico que vai gerar essa pressão, ou mesmo, por exemplo, uma caldeira, né, uma caldeira de vapor que está gerando essa pressão com o vapor d'água, mas não necessariamente vapor d'água, pode ser outros fluidos, né, que podem estar tendo essa pressão, inclusive uma bomba, né, uma bomba de deslocamento, né. Então isso aqui são reservatórios, são tanques, são vasos sob pressão, tá? A cara do vaso ele te diz muito se é um vaso sob pressão. Quando você olha assim um vaso, um reservatório, esses modelos todo arredondado com calota, nós chamamos de calota, tá? Seja calota na horizontal ou na vertical, não importa. Quando você pega reservatórios assim que tem calota, ele muito provavelmente são vasos sob pressão, porque esse formato de calota confere a ele uma resistência muito grande em relação à pressão interna, tá? Então essa é a ideia. Bom, todo vaso de pressão deve ser instalado de modo que todos os drenos, respiros, boca de visita, indicador de nível, indicador de pressão, temperatura, quando existirem, sejam facilmente acessíveis. Isso é meio de praxe, né? Todos os instrumentos, todos os equipamentos que tem nos vasos, nos reservatórios, nos tanques, tem que estar acessível, né? Quando os vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos. É mais ou menos parecido lá com a de caldeira, tá? Se for um ambiente fechado, tem que ter pelo menos duas saídas amplas, desobstruídas, sinalizada, disposta em direções distintas. Tem que ter acesso fácil e seguro para atividades de manutenção, operação, inspeção. Se tiver guarda-corpo vazado, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas, né? Tem que dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas, para não ter perigo de acúmulo de gás lá dentro, né? E também se tiver uma explosão para poder aliviar esse deslocamento de ar. Tem que dispor de iluminação e iluminação de emergência, né, conforme o caso. Já na operação, na segurança na operação de vasos sob pressão, né, então todos os vasos de pressão enquadrados nas categorias 1 e 2, nós já vimos isso, né, devem possuir manual de operação próprio ou instruções de operação contidas no manual de unidade onde estiver instalado, em língua portuguesa, de fácil acesso aos operadores, e tem que ter no mínimo procedimentos de partida e parada, procedimentos de parâmetros de operacionais de rotina, procedimentos para situações de emergência, procedimentos gerais de segurança, saúde, prevenção e meio ambiente. Gente, eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas quer ver? Vaso de amônia. Eu não sei, vaso, tubulação, não lembro. Teve um acidente com... Eu acho que eu vou colocar como vaso, mas eu acho que era tubulação de amônia. Olha aqui, ó. Permitir, sei lá. O amônia, ele é extremamente asfixiante, ele é irritante, né, um irritante, mas ele em concentração muito alta, ele é explosivo.
queimada no local vazou e o entorno da empresa precisou ser evacuado. 12 pessoas foram socorridas no hospital. O barulho assustou os moradores. Fez um barulho enorme. Parecia que ia derrubar a casa. E o cheiro? Ah, o cheiro foi insuportável. Eu não sabia de onde que veio o barulho. Eu fui abrir a porta do fundo. Aí veio aquele cheiro forte no nariz, no olho. Aí eu fechei a porta com tudo, tranquei um pouco no quarto. Aí o cheiro estava insuportável, eu saí para fora. As imagens do circuito de segurança da prefeitura registraram a explosão no abatedouro de aves Frango Santana, cerca de 12h20. Foi no sistema de refrigeração, que é onde fica armazenada a amônia. A fumaça logo se espalhou e subiu, chegou a ficar da altura do poste. Repare que os funcionários começaram a fugir e vão para o lado de fora da empresa. Ali trabalham 130 pessoas. Os que estavam mais perto do local do acidente precisaram ser socorridos. Já encaminhou todo mundo lá para a UPA, lá em Campo Belo, e todos estão bem, não tem nem ninguém que está grave lá na UPA, e já está tudo controlado. Todo o entorno do abatedouro precisou ser evacuado. Feito isso, a gente fez os contatos devidos com a Polícia do Meio Ambiente, fez o contato com o pessoal do bombeiro também para fazer o trabalho que está sendo feito aí de rescaldo e diminuição desse... Bom, é isso, gente. Eu não vou alongar muito não, porque tem muita coisa pra gente ver, né? Tem muita coisa pra gente discutir. Mas, assim, é complicado, sabe? Alguns vasos sob pressão, alguns... eles têm, de novo, vaso sob pressão, reservatório, tanque, é muito parecido, tá? O conceito é o mesmo, muda um pouco a pressão, muda um pouco o tamanho. Então, assim, normalmente os vasos sob pressão eles são menores, não são muito tão grandes, trabalham pressurizado, né? Os tanques, os reservatórios não necessariamente trabalham pressurizado, mas um tanque que trabalhar, um reservatório que trabalhar pressurizado, ele é um vaso sob pressão também, tá? E aí normalmente tem conjuntos de válvulas, tem manobras, tem procedimentos. Então é por isso que fala um pouquinho aqui da necessidade de ter procedimentos partidas e paradas, dos parâmetros operacionais, procedimentos de situações de emergência, procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente, porque realmente sua operação pode ser crítica, né? Os instrumentos de controle de vaso de pressão devem ser mantidos calibrados em boas condições operacionais, assim como era na caldeira, né? Poderá ocorrer a inibição provisória dos instrumentos de controle. A norma prevê que, eventualmente, pode acontecer uma inibição por uma necessidade maior, né, desses instrumentos de controle e tal. Mas desde que seja garantida a segurança operacional e esteja em anuência com o profissional habilitado, ou seja, o profissional responsável, o profissional habilitado, ele está de acordo, entendeu? Aí tudo bem, mas evidentemente tem que ser documentado, né? E etc, etc. A operação de unidades de processos que possuem vasos de pressão de categoria 1 ou 2 devem ser efetuada por profissional capacitado conforme. Então, a operação tem que ser por profissional capacitado, treinado, né? Então a norma ela já prevê essa necessidade. E o anexo 1, o item B do anexo 1, ele traz um pouco dos requisitos desse treinamento. Na inspeção de segurança dos vasos de pressão, eles devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, né? A inicial tem que ser feita nos equipamentos novos, antes da entrada em funcionamento. Preferencialmente, assim, é necessário que seja no local definitivo da instalação, né? Devendo compreender os exames externo e interno. Eles têm que ser obrigatoriamente submetidos a teste hidrostático durante a fase de fabricação. Porém, pode acontecer de não ter esse teste, então depois tem que ser providenciado esse teste, tá? Se por acaso, mas assim, eu diria para vocês que comprou um reservatório que trabalha sob pressão, que é caracterizado como vaso sob pressão, ele precisa ser feito o ensaio hidrostático. O ensaio hidrostático nada mais é do que você pressurizar o tanque na pressão de teste hidrostático e ver se ele tem, se ele se mantém estanque, se ele não tem vazamento, né?
Na falta de comprovação documental de que o teste hidrostático tenha sido realizado na fase de fabricação, né? Então, tem duas possibilidades, né? Então, se for tanques que foram construídos a partir de 2014, não, ele pode ser feito durante a inspeção, né, de segurança inicial. Então, vou colocar em funcionamento, faço o teste hidrostático, vai tudo certo. Agora, se for tanques que entrarem em operação antes de 2014, aí, e ainda não tem, aí é o profissional habilitado que vai definir quando que vai ser, tá? Mas o prazo é até a próxima inspeção de segurança. Isso já expirou essa norma, né, gente? Eu estou falando isso, mas quando foi editada a norma já expirou tudo isso. Então, em tese, já foi tudo resolvido, né? Se não for resolvido, é uma não conformidade, né? Esses prazos já dançaram, né? Principalmente esse daqui, né? Até a próxima inspeção de segurança. Essa próxima inspeção de segurança já ocorreu faz tempo, né? Não é verdade? Então, se a gente pegar aqui a última revisão, eu não sei se de quando que houve a mudança, né? É que tem aqui, a última foi 2019, ainda está em curso. Mas, se a gente pegar, para ter uma ideia aqui, não sei se ele fala aqui, né? É mais antigo, né? Porque se fosse 2019 estaria com azulzinho, então esse negócio é mais antigo, né? Enfim, eu não sei de quando que é, mas com certeza expirou. Opa, desculpa. Ok. Então tá bom. Eu parei aqui, né? Isso. Então tá. Os vasos de pressão categoria 4 ou 5 de fabricação em série, certificado pelo Inmetro, que possuem válvula de segurança calibrada de fábrica, ficam dispensados da inspeção inicial desde que instalados de acordo com as recomendações dos fabricantes. Então, deve ser anotado no registro de segurança a data de instalação do vaso de segurança. A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externos e internos, deve obedecer a que tem uns prazos, né? Isso quando a empresa não possui sistema de inspeção própria e aqui quando ela possui sistema de inspeção própria. Então é mais ou menos assim. Categoria do vaso, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu vou contratar uma empresa de fora para fazer, um profissional de fora, um habilitado externo para fazer os exames, né? Então os prazos definidos aí estão aí. Se for o exame externo, para categoria 1, todo ano tem que fazer. Categoria 2 a cada 2 anos, categoria 3 a cada 3 anos, categoria 4, 4 anos e 5, 5 anos. E o interno aumenta aí em 2 anos, né? Não, um pouco mais, depende. O interno, o categoria 1 a cada 3 anos, o 2 a cada 4 anos, o 3 a cada 6 anos, e assim vai. E se a empresa possuir um serviço de inspeção interna, aí esses prazos aumentam, né? Então tá aí, tá sendo tratado aí, tá? Que é a periodicidade dos ensaios. Os vasos de pressão com temperatura de operação inferior a 0 graus, ou seja, trabalho com criogenia, né? Temperatura baixa, e que opera em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração, devem ser submetidos a exames internos a cada 20 anos, né? E externo a cada 2 anos. Né? Então ele te dá uma condição especial para esta situação de criogenia. A válvula de segurança dos vasos de pressão deve ser desmontada, inspecionadas, calibradas, com prazo adequado à sua manutenção. Normalmente ela está vinculada também à inspeção do próprio vaso, né? Mas não necessariamente vai ser na inspeção do vaso, tá? Não necessariamente, né? Então o profissional habilitado ele vai definir, olha, próxima inspeção do vaso daqui 4 anos, mas a válvula de segurança eu quero fazer, tem que fazer uma calibração daqui 2 anos, por exemplo, né? Então ele define isso.
A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a sua segurança, quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes capazes de alterar suas condições de segurança, sempre, aliás, antes do vaso de pressão ser recolocado em funcionamento quando ficar inativo por mais de 12 meses, e quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto nos vasos móveis, que aí não teria problema, né? A inspeção de segurança deve ser executada sob responsabilidade do profissional habilitado. Imediatamente após a inspeção do vaso de pressão, deve ser anotados no registro de segurança, sua condição operacional, em até 60 dias. Né? E aí tem que emitir um relatório, sendo que esse prazo pode ser estendido para 90 dias, em caso de parada geral de manutenção, em caso da empresa estar parada e fazendo manutenção geral. Em alguns ramos de atividades, a manutenção ela ocorre assim ao longo do trabalho, e outros ramos não têm as paradas. Então, por exemplo, usina de açúcar e álcool, eles na entre safra, né, eles param, eles não têm mais condição de produzir, eles param para fazer a manutenção. Aí depois faz toda a manutenção nos equipamentos, tal. Aí depois quando vem efetivamente a safra, aí começa a produção forte, né, até esgotar isso aí. Então tem sempre lá 1 mês, não sei, 2 meses, fica parado dando manutenção. Então é isso que ele quer dizer, tá, gente? O relatório de inspeção de segurança deve ser elaborado em páginas. É o livro de segurança, se for manuscrito, é aquele livro com o caderno em brochura, né, tem que estar numerado, ou ele pode ser informatizado, né, e o profissional habilitado tem que estar sempre identificado. E aí tem que conter no mínimo essas informações aqui, né, que é meio párea com a caldeira, e vai ser párea em relação aos outros itens, né? Identificação do vaso de pressão, categoria do vaso, fluido de serviço, tipo do vaso de pressão, tipo de inspeção executada, data de início e término da inspeção, descrição das inspeções e exames e testes executados, registro fotográfico das anomalias dos exames, do exame interno do vaso de pressão, resultado das inspeções e intervenções executadas, recomendação e providências necessárias, parecer conclusivo quanto à integridade do vaso até a próxima inspeção, isso do profissional habilitado, né? Data prevista para a próxima inspeção de segurança e o nome legível, assinatura e número do CREA do profissional habilitado, né? A norma também prevê tubulações, e aí eu queria de novo puxar aqui o nosso tubulações, vasos sob pressão. O certo é vaso sob pressão. Esse é o correto. Eu vou ver aqui se a gente acha alguma foto aí para a gente falar um pouquinho. Bom, gente, tubulação amarela normalmente, eu já falei isso para vocês, é combustível, é gás. Né, e confunde com, aqui é gás, esse amarelo certamente é gás, ou GLP, que o pessoal conhece como gás de cozinha, mas é GLP, gás com efeito petróleo, ou gás natural, né? Mas aqui, ó, se a gente pegar essa foto aqui, ela já dá uma ideia um pouco mais realista de uma situação industrial, né? Nós temos aqui caldeira, esse aqui possivelmente é uma caldeira, temos vaso sob pressão, né? Esse aqui não, mas possivelmente esse, talvez. Mas a gente tem tubulações aqui, essas tubulações são até de temperatura, porque são tudo encamisadas, né? Enfim, onde que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte: essas tubulações que interligam os vasos sob pressão, tá vendo isso aqui, ó? Aqui, ó, a gente tem aqui, isso aqui na realidade ele não é exatamente um vaso, mas ele é, né? Mas ele não tem a função de vaso, isso aqui tem a função de manifold. Manifold é uma derivação. Então esse vaso aqui é um vaso de derivação, tá? Então assim, ele tem aqui possivelmente uma entrada muito grande, eu acredito que seja uma entrada,
não tenho certeza, ou esse último, não sei. Enfim, é que a foto é pequena, né? Mas assim, ele tem um monte de derivações, né? E assim, quando a gente fala em fazer isso aqui é um vaso, tem que fazer inspeção NR13 nele, né? E essas tubulações também, tá? A norma ela prevê que as tubulações dos vasos sob pressão e das caldeiras também precisam fazer inspeções, tá? Então, é essa a ideia aí. Então, quando for, isso aqui é da Ultragaz, esse tanque aqui, é um vaso sob pressão de GLP, entendeu? E que estão as tubulações de GLP. Aqui no caso é até interessante porque normalmente existe um aquecedor para esquentar o gás, porque o gás ele é gás liquefeito, ele é líquido. Se eu não esquentar, vai sair líquido. Se sair líquido, estraga tudo o queimador, pode até explodir. Então eu tenho que esquentar para sair gás, tá? Você acha estranho, né? Mas estranho mesmo é virar o botijão de gás em casa de ponta cabeça para tentar aproveitar o restinho que sobrou, né? Isso é estranho, né? Então a indústria não faz isso, mas ela esquenta para poder tirar o gás, né? Porque o gás líquido ele não pode isso, no caso contrário ele vai líquido, aí ferrou, né? Bom, eu não vou insistir nisso. As empresas que possuem tubulações e sistemas de tubulação devem possuir um cronograma e um plano de inspeção que considerem no mínimo o fluido transportado, a pressão do trabalho, a temperatura de trabalho, o mecanismo de danos previsíveis, as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente trazidas por possíveis falhas nas tubulações. Gente, falha em tubulação, basicamente nós estamos falando na tubulação romper, na tubulação furar, ou ela desencaixar, né, as conexões, porque assim, imagina, eu tenho 200 metros de tubo, como que eu emendo os tubos, né? Os tubos eles podem ser ai meu Deus, vamos pegar aqui tubulação, tubulação, caraca, não chega nunca. Tubulação, vamos deixar no singular. Quando a gente fala em tubulação, é importante pensar o seguinte, né? Como eu falei, isso aqui é encamisado, né? O tubo está dentro dessa capa aqui é uma capa isolante térmica. Né? Então, mas quando a gente fala em emendar, né? Tem curva aqui, tem curva e tal. Eu queria pegar um tubo que não estivesse aqui é de incêndio, né? Combate a incêndio, hidrantes. Esse aqui, ó, é um exemplo, ó, tá vendo? Essa tubulação aqui, não sei se eu vou conseguir, ela é flangeada, né? Eu já tinha falado com vocês. E essa flange, né, tá vendo que tem esse disco grande aqui, um monte de parafuso. Isso aqui é pressão alta, muito alta por sinal, muito parafuso. Quanto mais alto, mais parafuso tem. Entendeu? Agora, essa tubulação, se ela fosse prolongar, ela seria soldada em alguns pontos, fixado com flange. Isso chama-se flange, né? Entre uma flange e a outra tem isolante, tem uma junta para isolamento. Mas isso não é a única forma, né? Existe rosqueada, né? Se a gente pensar naquelas tubulações de plástico, é até colada, né? Mas quando chega assim, essas tubulações industriais, não é muito comum a gente falar em colar, mas é comum a gente falar em soldar, toda soldada, uma solda de excelente qualidade, por sinal, porque não pode vazar, né? E para garantir que não vai vazar, muitas vezes não fala a norma, nós temos que fazer ensaio de gammagrafia ou radiografia industrial. Você tem que tirar raio-x mesmo, né, da tubulação para ver se a solda, aquele ponto de conexão, se a solda está legal. As fotos aqui estão muito longe, então a gente não consegue ver esse detalhe que eu estou querendo passar para vocês, né? Enfim, vamos. Eu só queria falar o seguinte: imagina se romper uma tubulação que tem lá dentro óleo quente, ácido, vapor, enfim, tem que ver o dano que isso pode trazer às pessoas, né? E também ao próprio meio ambiente. As tubulações devem possuir dispositivos de segurança, conforme o caso, né? Pressão alta, existe
algumas situações de grande porte que começa a ter golpe de ariete. Golpe de ariete é difícil explicar para vocês, mas talvez eu consiga achar um videozinho com golpe de ariete em tubulação. Golpe de ariete. Não é golpe, é golpe. Golpe de ariete. O vídeos. Golpe de ariete, mas seria legal a gente ver em tubulação. Eu queria só ver mostrar, mas talvez seja melhor vocês procurarem. Eu não vou YouTube. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um golpe de ariete aqui. De qualquer forma, o golpe de ariete é um tranco que dá na tubulação, né? E se você não cuidar, não colocar dispositivos para golpe, você precisa aprender civil 3D. Ele de uma pode forma prática e didática e melhor, ainda por cima, gratuita. ele pode estourar tudo a tubulação, né? Vamos lá, velho. Você sabe o que é golpe de ariete? Deixa eu ver. Olá, amantes da engenharia. Meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou falar Deixa eu ver se ele mostra. Ele só vai falar, não sei se ele vai mostrar. que a maioria dos líquidos não sofrem com pressão. É, Ou seja, não importa quanta pressão você aplique sobre eles, seu volume não altera. Esse comportamento pode Não, ser ele só tá falando, gente. hidráulicos, Então mas em não. certos casos, esse mesmo Não tem. comportamento Bom, pode levar ao rompimento de tubulações. Quando deixa isso. Fica isso daí como uma lição de casa, né? Quem sabe a gente acha isso daí e vocês vão ver esse golpe de ariete. Mas o que eu posso falar é o seguinte: o golpe de ariete, ele dá um tranco na tubulação, a tubulação chacoalha. Se você pensar em um tubo pequenininho, um tubo de, sei lá, de 20 milímetros de diâmetro, 30 milímetros de diâmetro, né? Isso não é nada. Mas se você pensar em um tubo que tem, sei lá, 100, 200, 300, 500 milímetros de diâmetro, 1 metro de diâmetro, ele chacoalhar assusta, viu? Assusta e é grave, né? Bom, as tubulações têm que possuir manômetro, tá aqui, indicador de pressão, quando é o caso, né? Também essas tubulações elas têm que ter documentação atualizada que mostre pelo menos especificações aplicáveis às tubulações de sistema em relação a um planejamento e execução da sua inspeção, fluxograma de engenharia com identificação da linha e seus acessórios. Fluxograma é desenho, né? Olha, fluxograma é desenho. Opa! Fluxograma de tubulação. Tubulação. Na verdade é um desenho para a gente saber de onde ela vem para onde ela vai, né? Aí tem um monte aqui de fluxograma de tubulação. A gente pode pegar, deixa eu ver o que está mais visível, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui eu acho que está mais visível. Esse aqui é um fluxograma de tubulação, né? Eu gosto mais não do fluxograma, eu gosto muito do isométrico. O isométrico eu prefiro, porque o isométrico é assim, ó, tá vendo? Essa aqui é uma ideia do isométrico. Essa aqui é uma ideia do isométrico, muito legal. Eu prefiro porque você consegue ver detalhes do processo, né? Então eu gosto mais de ver o isométrico das tubulações. Até porque também, como eu já vi muito, tá vendo aqui, isso aqui é um isométrico, isso aqui é a ideia de um isométrico, um desenho isométrico. Então você vê de onde que vai, sobe, desce, você tem uma visão 3D, né? Bom, independente, tem que ter um fluxograma, né? O isométrico ele pode ser um fluxograma, pode ser considerado um fluxograma, mas ele é mais difícil de fazer, né? Projeto de alterações do reparo, relatório de inspeções, registro de segurança, etc. O registro de segurança deve ser constituído por um livro de páginas numerado, mesma coisa lá do vaso sob pressão, tá? E tem que ter pelo menos vai ter que estar registrado as condições que possam influir nas
as situações que possam influir nas condições de segurança da tubulação, o risco ao meio ambiente, acidentes que implicam que possam implicar em necessidade de internação hospitalar e trabalhadores, tudo tem que estar registrado, né, no registro de segurança. Os documentos, quando inexistente extraviado, devem ser reconstituídos pelo empregador. Então, se não tiver, a norma fala ao empregador, constitua a documentação necessária. Né? Eu não tenho, comprei e não tinha, é antigo, não importa, faça. Na segurança e operação de tubulações, né, os dispositivos de indicação de pressão de tubulação devem ser mantidos em boas condições, os manômetros tem que ser mantido em boas condições de funcionamento, calibrados, né, que não fala, mas é isso. As tubulações de vapor e de água e seus acessórios devem ser mantidos em boas condições operacionais, de acordo com o plano de manutenção, né, apropriado. As tubulações e sistemas de tubulações devem ser identificados conforme padronização formalmente instituída pelo estabelecimento. Aqui ele fala segundo a NR26, mas a NR26 não fala mais nada. Tem que pegar a ABNT, né? Eu não lembro qual é a ABNT, mas tem uma ABNT de sinalização para tubulações, para cores, né? Então assim, cada fluido ele tem uma cor, né? Ou cada grupo de fluido tem uma cor, por exemplo. Então aquilo que eu falei para vocês, amarelo é para GLP, são gases inflamáveis. O cinza eu acho que é para líquidos inflamáveis, óleo, etc. O azul é usado para ar comprimido, o verde é usado para água. Então cada cor de tubulação me diz o que é que está passando dentro dela, ou pelo menos o que pode estar passando dentro dela. É lógico que algumas especificidades precisa de placas, né? Hoje, por exemplo, a norma prevê que tem que ter sentido do fluxo. Sentido. Então, as tubulações têm que ter seta indicando para onde que vai o fluxo. Entendeu? Eu acho que vale a pena mostrar uma tubulação nessa condição, né? Eu acho que eu fechei, mas sinalização de tubulação, sei lá, de tubulações, sinalização de tubulações, não sei. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né, para dar essas ideias, né? Bom, aqui é legal porque você vê aqui, ó, toda, até tem que ter uma tabelinha aqui, eu não sei se é confiável, né? Mas tem uma tabelinha. Você vê assim, tudo colorido, né, gente? Ó, tudo colorido, bonito, né? Mas não é, isso não é enfeite. Bom, aqui talvez pelo jeito aqui né? Tá muito colorido. Mas assim, normalmente não é enfeite. Isso daqui a ideia é você trabalhar os fluidos, né? Então, né? Aqui, não sei se vai abrir certinho. Então aqui, ó, ele dá uma tabelinha aqui que eu nem sei se vai abrir. Isso abriu. Aí, ficou bom. Então, ó, inflamáveis de combustível de alta viscosidade é preto, inflamáveis de combustível de baixa viscosidade é alumínio, produtos intermediários ou pesados, creme, isso eu não sei. Gases não liquefeitos, amarelo. Então, o GLP é amarelo, né? Então é estranho. Vácuo é cinza, perfeito, é isso mesmo. Eletroduto é cinza escuro. Eletroduto é tubulação elétrica, né? Normalmente não é nem cinza escuro. É feio pintar eletroduto, né? Ninguém pinta. Ele fica naquela cor galvanizado, né? A norma permite também. Álcoolis, lixívias em lilás, soda cáustica, por exemplo, é lilás, ácido é laranja. Mas eu acho que tem. Eu já vi gases liquefeito na fase líquida como laranja, mas eu não tenho certeza como que está a norma, tá? Água potável é verde, perfeito, é isso mesmo. Vapor saturado é vermelho. Vapor saturado, olha, vapor saturado, ninguém pinta tubulação de vapor saturado porque é vapor. Ele é isolado com alumínio, então a cor é alumínio, tá? Nunca vi vapor saturado em vermelho. Mas combate incêndio sim.
Produz sob pressão ar comprimido, perfeito, ó, ar comprimido sim. Vapor branco, não, vapor, nunca vi também vapor branco, não que não seja, mas não faz nenhum sentido porque você tem que isolar e ninguém pinta o alumínio, né, e o inox. Vapor superaquecido, esse é um outro tipo de vapor, também não pinta. Gasolina, marrom, vermelho, marrom, não sei, gente, honestamente, eu não sei se esse cara tá certo. Mas faltou a sinalização de placas, né? Então aqui, ó, esse daqui já diz muito bem o que eu queria falar, né? O que a norma prevê é isso aqui, ó, tá vendo? Esse aqui ele não pintou as tubulações, mas ele colocou tarjas coloridas. Tudo bem, isso pode, mas ele tem que colocar assim muitas tarjas para ninguém ter dúvida, né? Não é só lá no começo e no final. E o sentido de fluxo, tá vendo? Sentido de fluxo. Então ele colocou aqui, olha, vapor, GLP, e ele não isolou o vapor aqui, é estranho, mas tudo bem. Soda cáustica, soda, tá vendo? Soda é roxo mesmo. Água verde, e assim vai, tá? Não vamos prolongar muito, né? Porque na inspeção de tubulações deve ser realizada a inspeção de segurança inicial, e depois também as inspeções periódicas, né? Assim como ela lá no vaso, é a mesma coisa, né? O intervalo de inspeção das tubulações deve atender os prazos máximos da inspeção interna do vaso ou caldeira mais crítico a elas interligadas, podendo ser ampliados pelo programa de inspeção elaborado por profissional habilitado, desde que a ampliação não ultrapasse o intervalo máximo de 100% sobre o prazo de inspeção, limitado em 10 anos. Tá? Então, assim, o prazo de inspeção de tubulação segue o equipamento que ela abastece. No caso de risco à saúde e integridade física, os trabalhadores envolvidos na execução de inspeção, a linha deve ser retirada de operação, lógico. Deve ser executadas inspeções extraordinárias sempre que a tubulação for danificada por acidente ou ocorrência que comprometa a segurança do trabalhador, quando a tubulação for submetida a reparo provisório ou alteração significativa capaz de alterar a capacidade de contenção de fluido, e antes da tubulação ser recolocada em funcionamento quando ficar parada, inativa, por mais de 2 anos. A inspeção periódica deve ser executada por um profissional habilitado, né? E o relatório deve ser elaborado também em um caderno com páginas numeradas, que tem que ter identificação da linha ou sistema de tubulação, fluido ou serviço, temperatura e pressão dele, tipo de inspeção executada, data de início e de término da inspeção, descrição das inspeções, exames e testes executados, registro fotográfico, resultados das inspeções e intervenções executadas, recomendações e providências necessárias, parecer conclusivo quanto à integridade da tubulação, data prevista para a próxima inspeção e o nome legível, com assinatura, conselho de classe, etc., do profissional habilitado. Bem parecido, né, com o que a gente viu, né? É praticamente a mesma coisa, é um repeteco, né? O prazo para emissão do relatório é de 30 dias para linhas individuais e até 90 para sistemas de tubulações, né, quando tem muito mais tubos, né? Tanque e vaso para mim é a mesma coisa, tá, gente? Um tanque sob pressão, um vaso sob pressão, para mim não tem diferença. Muito embora tenha um glossário aqui que a gente pode até depois lá no glossário ver a diferença que a norma fala. Mas enfim. As empresas que possuem tanques metálicos de abastecimento e estocagem devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere no mínimo os fluidos armazenados, as condições operacionais, os mecanismos de danos previsíveis, as consequências dos trabalhadores, instalações, ambientes e meio ambiente, né? Os tanques devem possuir dispositivos de segurança sob pressão e vácuo, né? conforme o caso. Os tanques devem possuir instrumentação de controle conforme definido no projeto de processo de instrumentação, e todo estabelecimento que possua tanque tem que ter a documentação que contemple folha de dados com especificação dos tanques necessária para o planejamento, execução da inspeção, desenho geral do tanque, projeto de alteração ou reparo,
relatórios de inspeção de segurança e o registro de segurança dele. O registro tem que ser em livro, um caderno, lá, o caderno de capa dura, brochura, numerado, e lá vai anotar todas as ocorrências importantes capazes de influir na condição de segurança dele, e as ocorrências de inspeções inicial, periódica, extraordinária, constando a condição operacional do tanque, o nome elegível e a assinatura do responsável técnico, né? Os documentos, quando inexistente ou extraviado, devem ser reconstituídos pelo empregador. Segurança na operação de tanques. O dispositivo conta sob pressão e vácuo. Sob pressão, uma válvula de alívio e vácuo é uma válvula quebra-vácuo, por exemplo. Muito embora existam outros dispositivos, como o disco de ruptura e outros assim, né? Válvula corta-chama. Essa é uma válvula anti-retrocesso de chama. É uma válvula que não deixa a chama voltar, né? Onde usa isso daí? Assim, fornos usa isso daí, tá? Fornos usa. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem. Válvula corta-chama. Isso aqui é para acetileno, para maçarico. É usado essas válvulinhas pequenininhas aí, tá? Mas eu queria para forno industrial. É que assim, alguns tipos de gases são perigosos, eles podem ter retorno de chama. E outros não. Nem sei se nós vamos achar essa válvula aí, tá? Válvula anti-chama, corta-chama, anti-retrocesso. Válvula anti-retrocesso de chama. Acho que é isso. Mais ou menos. Só tá aparecendo de esses daí de maçarico, né? De maçarico usa. Tá vendo? O maçarico aqui precisa, porque senão o acetileno, o fogo pode entrar e ir no acetileno, e lá no cilindro de acetileno aí tá feita a desgraça, né? Mas existem umas válvulas enormes, gente, enorme, né? Eu, quando eu trabalhei com forno de biscoito, tinha, para não ter retrocesso, né? Bom, mas enfim, não vamos achar aqui não. Teria que fazer uma pesquisa mais aprimorada. Eu vou só tentar mais uma válvula colmeia. Olha aqui, ó. Olha esse aqui de maçarico. Estourou a válvula o registro de regulagem de pressão. Isso estourou porque explodiu. Por que explodiu? Porque engoliu chama. Entendeu? É perigoso, tem que colocar essas válvulas corta-chama nos maçarico, esses de soldador, tem que colocar, é perigosíssimo, gente, tá? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de caldeira, né? Então são maiores, tá? Não achei não, mas existe essas válvulas. Uma outra hora a gente olha melhorzinho, né? A instrumentação do controle de válvulas deve ser mantida em boas condições operacionais. O tanque deve ser identificado conforme padronizações. Os tanques têm que ter nome, né? Tag, né? Então tem que estar identificado. A inspeção de segurança de tanques deve ser realizada. Inspeção de segurança inicial dos tanques. O tanque deve ser submetido à inspeção periódica, igualzinho ao que a gente já viu. Os intervalos de inspeções de segurança periódica dos tanques devem atender aos prazos estabelecidos no programa de inspeção formalmente instituído pelo empregador. A inspeção de segurança periódica dos tanques deve ser constituída de exames e análises definidos pelo profissional habilitado. Deve ser executada a inspeção extraordinária sempre que o tanque for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a segurança do trabalhador. Quando o tanque for submetido a reparo provisório ou alterações significativas capazes de alterar a capacidade de contenção do fluido. Antes do tanque ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 22 anos, e quando houver alteração no local de instalação. Aqui o relatório de segurança tem que ter essas informações. Eu acho que não precisa ficar lendo isso, né?
até porque é muito repetível, é muito parecido, né? O prazo para emissão do relatório é de 90 dias, né? E aí acabou, né? Eu encerro aqui a NR. Bom, encerro mais ou menos. Eu só queria ver a definição de vaso, tanque e reservatório. Não sei se tem aqui, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Recipientes móveis, recipientes transportados, registro, projeto. Eu acho que nem ele vai colocar a definição, tá vendo? Não tem tanque, não tem definição de tanque, mas tem definição de vaso de supressão. Ó. São reservatórios projetados, reservatórios, é a mesma coisa que tanque, para resistir com segurança a pressões internas e diferentes de pressão da atmosférica, ou submetidos às pressões externas, cumprindo assim a função básica no processo que são inseridos. Estão incluídos permutadores de calor, evaporadores similares, trocador de calor, evaporador, vaso de pressão, parte sujeita a chama direta, que não esteja dentro do escopo de outras normas, vaso de pressão encamisados e autoclaves e caldeiras de fluido térmico, né? É mais uma diferenciação técnica específica da norma do que tecnicamente mesmo ser uma diferença, tá? Gente, sobre a capacitação pessoal, aqui tem as condições da capacitação. Aqui o A é caldeira. Aí ele vai falar o seguinte, que o operador de caldeira, ele tem que ter o certificado de treinamento de segurança e operação de caldeiras, né? Certificado é a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda aqui as formas que ele fez isso daí, tá? O pré-requisito é o atestado de conclusão do ensino médio, ou seja, não pode fazer o curso de operação de caldeira. O operador de caldeira não pode ser um operador que não tenha segundo grau, tá? Ele tem que ter segundo grau. Mas assim, os antigos, tal, eu acredito que ainda não tenho, né? Mas à medida que esse pessoal vai aposentando, aí vai sendo substituído por quem tem, né? O treinamento ele tem que ter, né, obrigatoriamente, ele tem que ser supervisionado por profissional habilitado no treinamento, ministrado por profissionais capacitados, obedecer o currículo proposto no item A2, a gente vai ver, ocorrer com acompanhamento prática profissional, ser exclusivamente na modalidade presencial, não é permitido o EAD, e ter carga, por enquanto, tá? E ter carga mínima de 40 horas. Bom, isso aqui é punição, tudo bem. Aqui, ó, todo operador de caldeira deve ser submetido à prática profissional supervisionada na operação da própria caldeira que irá operar, né? Se for caldeira tipo A, categoria A, 80 horas, se for a B, 60 horas. É o estágio prático que ele tem que estar submetido, né? O que mais? Deixa eu ver. Bom, tem que informar o sindicato, né? Quando que vai ser o período de realização da prática, quem que é o responsável pelo treinamento e a relação dos participantes que vão fazer esse treinamento. O sindicato tem que estar por dentro. E a atualização, a reciclagem, quando ocorrer modificações significativas na caldeira, quando ocorrer acidente ou incidente de alto potencial, se acontecer algum acidente lá na caldeira, e quando houver recorrência de incidentes. Não ocorreu acidente, mas tem os incidentes, os quase acidentes que estão acontecendo, né? É isso. Bom, aí vem o currículo, né? Para o treinamento de operador, tem que ter noções de física aplicada, pressão atmosférica, pressão manométrica, pressão interna em caldeiras, unidade de pressão, transferência de calor, noções do calor e temperatura, transferência de calor específico,
transferência de calor, temperatura constante, em termodinâmica, os conceitos vapor saturado e vapor superaquecido, mecânica de fluidos, pressão de escoamento, escoamento em gases, noções de química, principalmente por causa da densidade, por causa do tratamento de água, né, solubilidade, gestão de gás e vapor, características de ácidos e base, fundamentos básicos de corrosão. Na parte de inspeção e manutenção, ele tem que ter ideia, tem que ter alguma coisa sobre isso. Sobre caldeira, ele tem que saber os tipos de caldeira, caldeira flamo-tubular, arco-tubular, caldeira elétrica, caldeira combustível sólido, caldeira combustível líquido, caldeira a gás, os acessórios, os instrumentos, dispositivo de controle, dispositivo de alimentação, visor de nível, sistema de controle de nível, indicadores de pressão, dispositivos de segurança, dispositivos auxiliares, válvulas de tubulações, tiragem de fumaça, sistema de inspeção de segurança. Caramba, coisa pra caramba, né? Você sabe que eu já dei esse curso muitas vezes na minha vida, né? No começo da minha vida profissional, quando eu comecei a dar aula no CDRH, uma escola que ficava ali perto da Taquara. Eu dava aula eu dava aula para técnico de segurança do trabalho e dava aula para operador de caldeira. Essas coisas tudo eu dava. Na operação de caldeira, partida de parada, regulagem de controle, de temperatura, de pressão, fornecimento de energia, do nível de água, de poluentes. Você vê, é uma capacitação de combustão, falhas e causas de providência, roteiro de vistoria diária, operação de sistema com várias caldeiras, procedimentos de situações de emergência, tratamento de água, impurezas da água, em consequência, tratamento de água e alimentação, controle da água da caldeira, prevenção contra explosões e outros riscos, riscos gerais de acidentes, risco de explosão, estudo de caso, legislação, normas, NR13, categoria de caldeira, né? Esse é o que tem que ter no treinamento, né? Então tudo isso aí eu falava nos treinamentos que eu dava, né? Depois tem aqui o vasopressão, né? Eu não vou grifar não, gente, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Porque né? E depois, deixa eu ver, no vasopressão, deixa eu ver se tem alguma coisa que é importante falar para vocês, mas essa parte aqui de física, conceitos, não, densidade não, subidade não, álcool, papá, não. Aí vem, tudo é importante, tá? Então se for grifar, eu vou grifar tudo, mas enfim, vamos só falar algumas coisinhas aqui, né? Acessórios elétricos, aquecedores de água, bombas, uma noçãozinha de caldeira, compressores, condensador, desmineralizador. Isso aqui é para tirar os sais da água, né? É um processo físico-químico, né? Esferas são reservatórios na forma de esfera, evaporadores, filtros, lavadores de gases, reatores, resfriadores, secadores, silos, tanque para armazenagem de pós de grãos, né? Tanques de armazenamento, torres, tem vários tipos, né, de torres. Mais famosa é a torre de resfriamento, mas não é o caso. Trocador de calor, tubulações industriais, turbina a vapor para geração de eletricidade, injetores e ejetores. Aí vem dispositivo, segurança, instrumentação, perdão, enfim. O anexo 2 são os requisitos para a certificação de serviço próprio de inspeção de equipamento, tá? Esse tem aqui as regulamentações. E o anexo 3 é certificação voluntária de competência de profissional habilitado na NR13. Isso aqui é legal, entendeu? Não fala muita coisa não, né? Mas ele fala mais ou menos o que é um profissional habilitado, né? Profissional habilitado pode, através de certificação voluntária no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade, obter o reconhecimento da sua competência profissional como
como profissional habilitado em NR3 com certificação para os exercícios das atividades referentes à operação papapá. A certificação voluntária de profissional habilitado deve ser feita por um organismo, certificação de pessoas, um OCP, acreditado pelo Inmetro. Gente, eu não tenho a mínima ideia como que está sendo feito isso, tá? O esquema de certificação a ser desenvolvido pelo OCP deve-se considerar como pré-requisito que o candidato certificado voluntário possua graduação em nível superior em engenharia. Antes é só engenheiro mecânico que podia, agora já está abrindo, né? Eu acho. O programa de certificação voluntária deve ser feito no mínimo segundo avaliação, comprovação da formação acadêmica, cursos, experiência profissional, exame teórico e prático. Análise de decisão, realização por pessoa do comitê formalmente designado para este fim. Formalização, emissão do certificado de profissional habilitado, supervisão, uma revelação a cada 30 meses e recertificação a cada 60 meses. Os profissionais que obterem o conhecimento através devem ser divulgados no Ministério do Trabalho. Não, eu não sei como está sendo, tá? Honestamente eu não sei. Gente, é isso. Fechamos aqui a caldeira, Váspers na NR13. Aqui tem uma passada rápida pela NR14 e vamos para a NR15. Beleza? Eu não sei se eu vou deixar atividade para vocês, acho que não. Eu vou deixar tranquilo isso aqui. Mas de qualquer forma, dá uma olhadinha lá em tarefas, né? Se eu mantive essa minha decisão, tá? É isso. Um abraço para vocês e até a próxima.